Biosfera de volta. O nosso passeio pelo aquário da capital paulista continua. Ricardo, esses jacarés aqui que nós estamos observando, são todos do Pantanal? Não, aqui a gente tem duas espécies. Temos o jacaré do Pantanal, cuja sua população mais abundante, obviamente pelo nome, é nas bacias do Pantanal, né? E a gente tem o jacaré do papo amarelo, que é um jacaré que tinha uma ocorrência muito grande na Mata Atlântica. Então ele era muito distribuído nesses riachos e nesses laguinhos da Mata Atlântica ao longo do Brasil todo. É o que teve a sua população mais reduzida, né, pelos impactos que o crescimento urbano na costa brasileira gerou para esse ecossistema, né, para a Mata Atlântica, reduzindo às vezes a 10% do que existia antigamente. Então é uma espécie bastante impactada pela ocupação do seu ambiente natural. Eles se alimentam aqui. Como é que acontece, por exemplo, a alimentação deles? Os jacarés, eles comem aqui no Aquário de São Paulo 3 vezes por semana, tá? Eles se alimentam de frango, que é para repor o consumo de aves. Eles se alimentam de peixe, também para repor esse recurso que eles também utilizam. E se alimentam de carne de vaca também, que é para repor esse recurso de carne vermelha, né? A gente tenta dentro do aquário, não só para os jacarés, mas para todos os animais, fornecer uma dieta que reponha a maior quantidade possível de fontes alimentares que ele obteria no ambiente natural. A gente observa o pessoal ali dentro, o que eles estão fazendo agora? Bom, como eu disse, os jacarés, os répteis em geral, eles sofrem muito com variações ambientais. Nós estamos aqui no bairro do Ipiranga, que é um dos bairros mais altos e mais frios. Então a gente consegue aqui, no inverno, uma variação de até 7 a 8 graus da temperatura do meio do dia para a temperatura do meio da noite. Então é comum nessa época a gente fazer uma checagem e uma adaptação de todos os sistemas de aquecimento. Eles estão mexendo ali num tronco que parece um tronco, mas na verdade é um tronco aquecido, que ele emite um raio de calor, uma temperatura através de resistências, que é onde os jacarés vão buscar como pontos de calor. A gente observa aqui um jacaré albino. Como que acontece o albinismo? Bom, o albinismo é uma mutação genética, né? Onde quando ocorre a reprodução de um macho com o gene recessivo do albinismo e uma fêmea com o gene recessivo do albinismo, dentro da sua prole, 1/4 dessa prole, matematicamente 1/4, vai nascer com os 2 genes do albinismo. Ele afeta justamente a produção da melanina, que é o que dá cor para o cabelo, para a pele, para os olhos. Ele não consegue nem se esconder de um possível predador e nem armar um bote para uma possível presa, porque ele é facilmente visualizado em qualquer situação. Consegue sobreviver muito tempo, né, na natureza? Na natureza eu posso dizer que seria impossível um animal desse passar do primeiro mês de vida. E o albinismo, Ricardo, pode acontecer com qualquer jacaré, com qualquer espécie? Não é uma espécie específica que acontece? Não, o albinismo pode ocorrer em qualquer grupo. A gente aqui no Aquário de São Paulo, a gente tem répteis albinos, a gente tem peixes albinos, a gente tem anfíbios albinos e também é bastante conhecido a ocorrência também de seres humanos albinos. Agora, Ricardo, a gente observa aqui nesse tanque algumas espécies do Pantanal. Observa aqui, tem pacu, um peixe albino. Quais são as outras espécies que a gente observa aqui? A gente tem a piapara, a gente tem a caxara, a jurupoca, o jurupecém, a gente tem a piraputanga, que é um peixe que é bastante abundante naquela cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que também é uma cidade bastante conhecida pelas suas belezas naturais. A gente tem diversos peixes que ocorrem na bacia do Pantanal, alguns deles com foco na pesca esportiva, alguns deles nem tanto. Agora, por que as espécies de rios e lagos são mais ameaçadas de extinção? Elas vão sofrer com os impactos da mesma forma que as espécies dos ambientes marinhos, né? É que geralmente pelas suas características, dentro das bacias hidrográficas, dentro dos rios, você tem uma capacidade menor do ambiente
reagir a esses impactos, né? Então você pensando, por exemplo, numa grande cidade como a de São Paulo, crescendo no entorno do Rio Tietê, o impacto gerado para o rio, pontualmente, é muito maior do que o rio pode assimilar. O rio volta a se recuperar depois de ter percorrido algum tempo. Dentro do ambiente marinho, a gente tem um problema grande que é a dimensão desse ecossistema. Então os impactos eles tendem a se diluir muito rápido. O que causava na gente a impressão de que para os oceanos, não existiria impacto suficiente do ser humano a ponto de conseguir colapsar, né, entrar em colapso o ambiente marinho. Mas hoje já estamos tendo provas significativas de que a gente estava bastante enganado. Ricardo, então a gente observa, né, até agora que o nosso grande desafio é realmente garantir uma consciência ambiental e um respeito do ser humano para com a natureza, né, o meio ambiente, né? Na verdade, hoje muita gente usa o jargão de que o ser humano é o problema do mundo, né? Bom, na verdade, não vejo por esse lado. Eu acho que o que está ocorrendo hoje é um pouco de um desequilíbrio do ser humano com o ambiente natural. Acho que a gente pode conseguir resgatar uma convivência mais harmônica com o ambiente natural quando as populações humanas estavam mais equilibradas, né? Se você for voltar no tempo aí a 1.500 anos atrás, as populações humanas, elas eram tão reduzidas que elas não conseguiam gerar um impacto tão grande no ambiente natural. E por séculos a gente sobreviveu, digamos assim, de uma forma mais harmônica, né? Eu acho que nosso principal objetivo hoje é tentar resgatar um pouquinho desse convívio sustentável com o ambiente. Tá? A nossa presença aqui, por si só, não impacta o ambiente. O que tem impactado o ambiente são os nossos hábitos, isso sim. Que precisam mudar, né? Que precisam mudar. Com a mudança de pequenos hábitos, você já está colaborando de alguma forma. Então, o que a gente passa muito para as crianças aqui, você não jogando um papel de bala na rua, você já está colaborando com o Rio Tietê. Colaborando com o Rio Tietê, você está colaborando com toda a bacia hidrográfica do sudeste e sul do Brasil. De certa forma, você já está colaborando com a costa do Atlântico Sul, próximo do Brasil, que é onde toda essa bacia deságua. A gente observa que é uma atitude simples, está ao alcance de todos nós. E a primeira curiosidade sobre o peixe elétrico é até uma questão óbvia. Por que peixe elétrico? Bom, o peixe elétrico ele se adaptou evolutivamente a ter uma estratégia de defesa e ataque também baseada na descarga elétrica, né? Toda musculatura ela tem uma pequena descarga elétrica quando você mexe um músculo, né? Ele adaptou toda a musculatura da lateral do corpo para que essa descarga não fosse dispersada. Essa descarga é reservada dentro da musculatura e ele vai conseguindo guardar essa descarga como se carregasse as baterias e ele consegue descarregar ela na água num determinado ponto por algum interesse específico. Então, por mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa e também um mecanismo de ataque. Ele também caça usando isso, né? Encontrando um pequeno cardume, ele dá uma descarga elétrica que atordoa o cardume. E ele consegue predar com bastante tranquilidade. Onde que ele ocorre mais, Ricardo? Bom, ele ocorre na região centro-norte do Brasil, né? Principalmente na bacia amazônica, né? Os nossos, por exemplo, vieram de Manaus. E quanto à reprodução dele? Durante a época reprodutiva, eles costumam se encontrar em grupos grandes de machos e fêmeas, né? Ocorre uma disputa entre os machos e aquele macho que conseguir uma descarga elétrica maior vai conseguir o privilégio de poder reproduzir com a fêmea, né? E durante a cópula, ele também usa a descarga elétrica para estimular a fêmea a desovar. Educação ambiental, este
é o trabalho do programa Biosfera, porque quando a gente fala em preservação, a gente tem que conhecer para depois preservar. Então, esse é o nosso compromisso aqui no programa Biosfera e o seu também. Então, participe. biosfera@boavontade.com. Tchau e até a próxima edição.